Oi, Eloá. Oi, Gabriel. Deixa eu já aceitar a Eloá aqui, que a gente já... Muito bem, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos falar aqui como, né, a organização e o planejamento conversam aí com o autoconhecimento. Como que ele pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento? E eu convidei a Eloá. Seja muito bem-vinda, Eloá. Oi, Muito bem-vinda, gente. obrigada. Olha só o que a Eloá faz com a gente aqui, tá? Ela entrega, nos ensina, nos ajuda a ter uma rotina organizada, planejada, sem neura. Confesso que fiquei muito Exatamente. curiosa, Eloá, porque olha, falando assim, a relação de planejamento e organização com o meu perfil comportamental, por exemplo, é um grande desafio, sabe? Não é tudo É. que funciona para mim e eu vejo muita gente neurada querendo se encaixar dentro de caixinhas, literalmente, como Uhum, se o mesmo remédio servisse para doenças diferentes, sabe? uhum. Então, vejo que é um grande desafio isso, né? Me conta aí um pouquinho, se É um apresenta, fica à desafio e vontade. tanto. Deixa eu só ligar a luz aqui, melhorar um pouquinho a imagem. Então, complementando, né, um pouquinho o que você falou, porque esse desafio é muito mais pelas pessoas acharem que organização é um engessamento, né? Sendo que é muito pelo contrário, né? A organização, o planejamento é você ter liberdade, né? Muito mais, diz muito mais a respeito de rotina, sequência e frequência do que horário tudo certinho, cronometradinho, não pode atrasar um minuto, senão desanda, e aí vira aquela coisa toda, né? Ai, atrasou um minuto, o dia todo já não dá mais. Não deu, acabou. Já chuto o balde, eu não consigo Já deu, mesmo, atrasou essa eu não tarefa sou aqui, não vai dar mais, não dá organizada. certo, não. Olha que tem, eu conheço muita gente assim. E você sabe que eu já fui assim também, né? Na minha briga interna de entender a necessidade de planejar e organizar, eu entendo a necessidade, eu entendo a importância. Oi, Voltou, voltamos! voltou. Agora voltou. Voltamos! Então tá joia. Então, ó, o que eu tava te contando? Que pra mim sempre foi um desafio, sabe? Porque as coisas que eu aprendia sobre planejamento, sobre organização. Ixi, ela caiu de novo, gente. Peraí. Amiga, como é que tá a sua internet aí? Está no Wi-Fi? Tá no 4G? Tá caindo de novo Tô aqui. no Wi-Fi daqui de casa. Hoje de Sua manhã imagem tá estava em até meio aula, distorcida. Você tá deu me uma vendo caída bem? também, a internet aqui Ah, tá, tá. hoje parece que tá meio difícil. Mas a gente vai dando um jeito. Vamos, Seguimos uns vamos, 30 e vamos dando um vamos jeito. tentar. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo bem. Tá, a sua imagem tá meio distorcidinha, mas agora eu consigo te ouvir, tá? Vamos Uhum. tentar tocar assim, né? É. Então, Eloy, e assim, como é difícil, né? Às vezes vem uma ferramenta, vem uma estratégia que não cabe para você, né? E eu, por Uhum. muito tempo, me martirizei com isso. Mas como assim? Por que eu não consigo usar uma agenda? Coisa simples, sabe? Usar uma Aham. agenda, anotar ali, planejar, sentar, planejar. Aquilo não funcionava para mim. Eu ganhava agendas lindas que viravam cadernos durante o ano, porque eu simplesmente não dava conta de usar. Não, parecia que não combinava Aham. comigo, sabe?
E aí todo ano eu começava falando, esse ano vai. Eu vou usar essa agenda. Esse ano vai. E mais uma vez aquilo ali servia para anotar um recado. Então eu tive que encontrar as minhas estratégias porque eu sei da importância, né? A quantidade de coisas que a gente faz hoje no nosso dia a dia, eu preciso estar planejada, eu preciso ter uma rotina. Mas o autoconhecimento me trouxe a minha rotina, o meu planejamento, né? O que você acha disso, Lá? Bom, existem métodos e métodos, né? E é o que eu costumo falar, né? Tudo é adaptável. Não existe nada engessado, né? Não é um método que uma pessoa cria, por exemplo, o método Pomodoro, né? Que é o que eu falo bastante. Ele não é para ser algo engessado, que tem que servir para todo mundo, os bloquinhos de 25 minutos, e muito menos para todas as situações, né? O que funciona para mim não é o que funciona para você, né? O meu método de estudo não é o seu método de estudo. Né? Então a gente tem que, além de aprender, né, como a gente funciona, a gente também tem que aprender a ser um pouquinho mais maleável ali com os métodos, porque eles não são totalmente fixos, né? A gente tem que saber ali dar aquele jeitinho, né? Não, 25 minutos não tá dando certo, vamos aumentar um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Aumentou um pouquinho, dá para aumentar mais, então vamos aumentar mais. Não, agora já aumentei demais, então diminui um pouco de novo. E assim, é teste atrás de teste. Vai tendo essa flexibilização, né? Isso. É teste, né? A gente não nasce sabendo organizar, a gente não nasce conhecendo como que a gente funciona, a gente aprende isso com o tempo. Né? Então é teste, tentou uma coisa, deu certo, beleza. Tentou outra coisa, não deu certo, bola pra frente. E daí a importância da gente se conhecer, né? Para poder validar, ó, esse aqui funciona comigo, esse aqui não funciona, né? Esse aqui me atende, esse não atende, tá tudo bem. Esse aqui me atende com adaptação X, né? O importante não é a ferramenta, né? Não me corrija se eu estiver errada. Mas para mim a importância não é a ferramenta, a importância é o resultado. Isso. Fazendo o que tem que fazer, não interessa o método que você usa, a ferramenta que você usa. O importante é funcionar para você. Não é porque funciona com um colega que vai ter que funcionar para você, né? E um problema grande que eu vejo aqui no Instagram, né, que as pessoas só mostram o que dá certo. Então muita gente chega assim, nossa, mas eu tento fazer e não dá certo, eu não consigo fazer. E aí fica aquela coisa, mas você tentou adaptar, né? Você fez os testes, né? Não é o que pegar um jeito pronto que a pessoa do perfil X criou para ela que vai funcionar para todo mundo. Pode ser que funcione, mas pode ser que você também precise adaptar o que a pessoa já adaptou também, né? O que você utiliza hoje de estratégia, de ferramenta para você aí? Bom, eu utilizo principalmente o Planner, né? Eu já usei bastante o Bullet Journal. Eu comecei, inclusive, a me organizar. Eu sempre fui uma pessoa organizada, mas eu não era uma pessoa que planejava bem, né? Eu era aquela que tinha agenda e anotava simplesmente tudo ali, fazia aquelas listas enormes de tarefas. E aí chegava, principalmente na segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia de ter listona de coisa para fazer. Aí chegava no final do dia, eu tinha feito muita coisa, mas como a lista não tinha chegado na metade, eu ficava, nossa, mas não rendeu, não deu certo, olha aqui o tanto de coisa que eu não fiz. E isso é com o tempo, né? Com o tempo eu fui aprendendo o meu ritmo, né? Na segunda-feira eu produzo muito mais, e principalmente de manhã. Na sexta-feira eu já tô mais cansada, então não adianta eu colocar uma lista do tamanho que eu vou colocar na segunda-feira, que não vai dar certo, né? E aí, com o tempo, eu fui aprender. Eu precisava de ter uma organização, um planejamento mais consistente, né? E aí eu fui aprendendo com erro e acerto, erro e acerto.
E aí hoje eu cheguei no que eu tenho hoje, né? Eu estou sempre adaptando, né, o método que eu uso, porque tem épocas que eu estou só estudando, tem época que eu estou estudando trabalhando, tem época que eu só estou trabalhando. Então, assim, para cada época diferente, exige um planejamento diferente. Né? Final de semestre é uma loucura, então não vou me organizar do mesmo jeito em final de semestre, do jeito que eu organizo no começo, que está tudo tranquilo, as mil maravilhas. Né? Então, assim, tem que saber dosar um pouco. E hoje eu uso bastante o Bullet Journal, né, com o sistema de cores. Antes eu não usava muito, porque eu não conseguia usar o sistema de cores, eu achava que estava muito colorido. Mas com o tempo eu fui colocando aos poucos. Né? Primeiro eu usei 2 cores só, importante e urgente. E hoje eu já separo por categorias. Né? Eu tenho aqui pessoal... Resume aqui para o pessoal que vai ver a gente o que é essa ferramenta. Bom, eu comecei a colocar o sistema de cores separando por importante e urgente, né? Que é um sistema que eu ensino até hoje para quem está meio que começando, assim, não sabe por onde começar, tá com muita coisa pendente, que é um sistema muito bom, né? Para mim hoje já não é tão útil porque eu não tenho tantas coisas acumuladas. E como que isso funciona? É separar uma cor. Primeiro você faz uma lista geral, né? Que isso eu faço até hoje, eu indico todo mundo fazer. Você faz uma lista geral. Pega uma folha em branco e coloca tudo que tá na sua cabeça. Desde guardar a roupa até um projeto super demorado, que tem várias etapas. Colocar tudo no papel mesmo, não deixar nada na sua cabeça. Descarregar mesmo. E aí você vai pegar 2 cores. Uma cor para importante e outra cor para urgente. De preferência, cores que se diferenciam bastante. Né? Evitar pegar, por exemplo, amarelo e verde, rosa e roxa, que se parecem muito. Né? Então, pegar, por exemplo, um amarelo e um rosa, né? Que são cores ali que se diferenciam bastante. E aí, separar o que é o urgente. O urgente é aquilo que está em cima da hora. Né, que você já deveria ter prestado atenção naquilo há muito tempo e só foi ali empurrando com a barriga e o negócio não saía, né? A famosa procrastinação. E o importante é aquilo que vai te trazer algum resultado, né? Então, aquilo que você vai fazer, por exemplo, ler um livro que você precisa, né? Que vai te ensinar alguma coisa, fazer um curso, escrever um trabalho. Né? São coisas que vão te trazer um resultado que seja a longo prazo, médio prazo e curto prazo também, mas coisas que vão te trazer resultado. E aí separar por isso. E no planejamento da semana, né, começar dia por dia. Né? Eu não recomendo quem está começando a se planejar, a planejar vários dias de uma vez. Né? Porque você acaba colocando muita coisa, depois vai acumulando um dia em cima do outro, e aí vai virando aquela bola de neve e a pessoa acaba desanimando. Então, começar com dia após dia. E aí, para isso, tem o método Ivy Lee, né? Que como que funciona esse método? Toda noite, você vai pegar ali o seu planner, o seu bullet journal, ou que seja um bloquinho de notas, o que você usa para se planejar. E aí você vai pegar pelo menos 3 tarefas importantes e o resto pode colocar de urgente, né? E você vai pegar no máximo 6 tarefas da primeira leva. E vai colocar ali, escrever as 6 tarefas. E uma coisa importante é pegar tarefas grandes e dividir em tarefinhas. Né? Então, por exemplo, ler um livro. Ler um livro é uma coisa grande. Né? Você pega um livro de 200 páginas, você não vai conseguir em um tópico cumprir isso, né? Então, quebrar isso em tarefinhas, seja de 10 em 10 páginas, de 15 em 15, aí vai depender do ritmo de cada pessoa. Então, separar e anotar aqui, ao invés de escrever, ler o livro, sei lá, Gerenciando a Si Mesmo, né? Que é um livro que eu tô lendo. Ler Gerenciando a Si Mesmo. Não! Ler 10 páginas de Gerenciando a Si Mesmo. É uma coisa específica. Isso, bem específico e quebradinho. Né? Ler um livro é grande.
né? Então, se você tem ali uma tarefa menor, pequena, é até mais difícil você procrastinar. 10 páginas é uma coisa rápida. 200 páginas já assusta. Então, você, não, amanhã eu leio, amanhã eu pego esse livro. 10 páginas você pega hoje mesmo. Nossa, isso aí me fez lembrar, tem um conceito, né, que eu trabalho aqui, tanto com as empresas quanto com os profissionais que vêm para trabalhar, principalmente a questão de foco, né? Quando a gente fala de uma meta, né? Tomando por base esse tópico aí é uma meta, né? Uhum. Então, quando eu olho para uma meta, essa meta ela precisa me motivar, ou seja, ela tem que ser o motivo da minha ação, né? Mas a gente tem dois extremos da meta. Se essa meta ela é medíocre, ou seja, eu não preciso fazer nada, se eu não me mexer, se eu não fizer nada além do que eu já faço hoje, eu vou bater ela. Isso vai causar, né, um descompromisso com aquilo ali. Ele não vai me motivar. Da mesma forma, se é uma meta que eu olho e falo assim, eu nunca vou bater isso aqui nesse prazo. Se é uma meta impossível, né, ela causa o mesmo efeito. Então, tanto uma meta medíocre quanto uma meta impossível, ela causa uma desmotivação, né? Qualquer tipo de meta, inclusive um tópico na agenda, né? Que você olha e fala assim, não vou ler um livro de 200 páginas. E aí, quando você olha para uma coisa que não te motiva a agir, você faz o quê? Procrastina. Exatamente. É muito mais difícil você procrastinar uma coisa menor, 10 páginas, ou meia hora de leitura, do que um livro é possível, de 200 páginas. Né? É uma coisa grande, principalmente para quem está, por exemplo, começando com o hábito da leitura. Pegar um livro assusta, né? Você vai pegar um livro de 200 páginas, né? Que é mais ou menos a média, né? dos livros. Então, assim, quebrar em tarefonas em tarefinhas. E isso vale para tudo, desde escrever um trabalho, até arrumar a casa, né? Então, o que você faz para arrumar a casa? Eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que tirar o pó, tenho que tirar as roupas de cama, tenho que colocar na máquina. Então, quando você vê todas as etapas, vai dando uma por uma, isso vai dando a sensação de que eu estou progredindo, né? Você coloca ali só ler o livro, você fica muito aberto. Então, se você lê uma, se você lê duas, né? Você não tem ali um progresso bem registrado. Né? Sim. E aí, voltando pro método Ivy Lee, então você vai colocar 6 tarefas, né? Sempre colocando as tarefinhas, não a tarefona, né? Então, coloca ali pelo menos 3 tarefas importantes e as outras 3, se tiver tarefa urgente, pode colocar as tarefas urgentes também. O objetivo é reduzir ao máximo essas coisas que estão atrasadas, sem deixar de fazer coisas importantes, né? Coisas que vão te trazer algum resultado. E aí, é aquela coisa de evitar a multitarefa, né? Pega a primeira tarefa e concentra nessa primeira tarefa. E aí, para isso, pode utilizar o método Pomodoro, né? Que você concentra 25 minutos, descansa 5, concentra 25, descansa 5. Né, eu tenho alguns posts no meu feed que eu falo um pouco melhor sobre o método Pomodoro e o método Ivy Lee também. E somente depois de ter terminado a primeira tarefa, aí sim passa para a segunda. Terminou a segunda, aí passa para a terceira. E vai descendo a escadinha. Olha o desafio, né? Dando uma por uma ali. E aí só se terminar todas as 6, aí sim você vai colocar mais tarefas. Né? Se você conseguir também, dependendo do horário, né? O que você vai fazer? Vai voltar lá naquela folha de lista geral que fez lá no começo e vai puxando tarefinhas, né? De acordo também com o ritmo. E se não der para cumprir, eu não consegui cumprir as 6, vai para o dia seguinte, né? Então, de noite, você vai planejar o dia seguinte, vai revisar o dia, né? Riscar tudo ali que foi feito. E planejar o dia seguinte. Então, o que não foi feito hoje vão ser as primeiras tarefas para amanhã. E aí, depois de passar as não cumpridas, aí eu completo até das 6
com tarefas da lista geral. Assim, no começo pode parecer um pouco complexo, mas depois que você vai pegando o jeito, faz isso sem pensar, né? E com o tempo também, uma coisa que eu costumo orientar quem está começando a fazer esse planejamento e tem muitas tarefas parecidas, tarefas repetitivas, depois que terminar, anotar quanto tempo você gastou do lado dessa tarefa. Então, por exemplo, eu faço correção de redações, né? Quando eu comecei a corrigir redação, eu marcava no cronômetro mesmo, ligava no cronômetro ali do lado e marcava. Comecei a corrigir, ligava o cronômetro. Corrigi a redação inteirinha. Terminei? Ah, tá, gastei meia hora para corrigir uma redação. Lógico que, como eu estava começando aquela tarefa, eu demorava um pouco mais de tempo também, né? Hoje eu gasto cerca de 10 minutos. Então, eu cheguei no tempo de 10 minutos por redação no sistema. Então, eu sei que para cada redação eu vou levar 10 minutos. Então, para cada ciclo Pomodoro, que eu não coloco 25, para mim eu coloco 30, né? Então, para cada ciclo Pomodoro, eu vou conseguir corrigir 3 redações. E aí, eu sei mais ou menos ali quanto tempo eu tenho no dia, né? Com o planejamento ali, de acordo com o meu cronograma. Eu sei quanto tempo eu tenho e quantas redações eu consigo corrigir naquele dia. Então, se eu dou conta, pelo tempo disponível, eu dou conta de corrigir somente 10, eu não vou colocar 20, eu não vou colocar 15, eu não vou colocar 11, eu vou colocar 10. Corrigir 10 redações. E aí, se por acaso as e eu ainda tiver tempo, aí eu corrijo mais. Mas a minha meta é 10 pelo tempo que eu tenho. Até porque senão você começa a gerar um sentimento negativo de improdutividade, né? Sentimentos ruins quando você vê uma meta que não foi cumprida, que não foi realizada, né? Você vira o jogo contra você, né? Uhum. Aí dá aquela sensação de que chegou no final do dia, você fez muita coisa, mas você olha para sua agenda, para o seu planner, para o seu bullet journal, você não conseguiu riscar nada, embora você tenha feito muita coisa. E aí dá aquela desesperador, sensação, né? Quando isso acontece. Esse negócio de planejar não é para mim. Uhum. E aí você chuta o balde e piora tudo, né? Uhum. Eu fiz um. Então eu vou tirar 6. Isso, pode tocar isso. Ó, só para esclarecer aqui para o pessoal. Então, das minhas atividades macro, eu vou escolher 6 atividades importantes, é isso? Até 6, né? E aí eu vou dividir essas atividades importantes em microtarefas ali. Isso, microtarefas, sempre dividir tarefonas em tarefinha. Né? Eu tenho que ler um texto para a faculdade. Né? Coisas que a gente tem assim, um tempo muito específico, por exemplo, ler um texto para a faculdade, normalmente é de uma semana para outra. Eu costumo pegar quantas páginas eu tenho e dividir pela quantidade de dias. Né? Então, cada dia eu leio um pouco, né? Para não ficar muita coisa. Principalmente quando tem muitas disciplinas, né? Dividir e fazer um pouquinho a cada dia. Quando é uma coisa que eu faço por mim, né? Que eu não tenho que entregar nada para ninguém, aí já é um pouco mais livre, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade de entregar, né? Mas, no mais, é assim, dividir em tarefinhas, porque independente se eu tenho que entregar isso para alguém ou não, assusta menos, né? Eu ter ali uma tarefinha menor e dá até mais prazer, porque eu consigo riscar aquilo no final do dia. Sim. E essas pequenas realizações, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, ela gera uma química interna, mental, né? Produz hormônios de motivação. Ou seja, você vai ter mais vontade de fazer a próxima ação e fazer a próxima ação com essas pequenas realizações, né? E tem até alguns autores que dizem que você tem que fazer aquelas coisinhas pequenas, tipo fazer uma ligação, mandar uma mensagem, guardar não sei o que, essas coisinhas pequenas que não gastam nem 5 minutos primeiro. Por quê? Porque você consegue se movimentar.
E aí você consegue, enviei um e-mail. Nossa, já cumpri uma tarefa. Eu guardei não sei o que estava por lugar. Consegui cumprir outra tarefa. Então você já começa a se movimentar, vê que você dá conta, e aí o negócio começa a deslanchar muito mais fácil. Sim, você coloca o teu cérebro para trabalhar a teu favor, né? Você produz a sua farmácia interna ali para te ajudar também com isso. Muito bom. Isso. E aí, outro ponto que eu anotei aqui dessa relação de planejamento e autoconhecimento, né? É que o planejamento, ele não é só anotar tarefas, né? Não é só você fazer uma lista. Você vai se conhecendo, você passa a entender melhor que horário do dia. Ih, deu uma travada. Voltou? Que horário do dia você funciona melhor, que horário do dia você trabalha melhor, né? Então, por exemplo, eu trabalho melhor de manhã. Então, coisas que exigem muita concentração, eu deixo para amanhã. Coisas que são mais automáticas. O Gabriel tá falando aqui, muito legal a live, muito bom. Coisas que são mais automáticas, eu vou deixando para de tarde, que eu já estou mais cansada ali depois do almoço, daquela canseira. Então eu faço coisas que eu faço mais ali no automático, né? Dá até para fazer o multitarefa, né? Ali no automático. Enquanto eu ouço um podcast informativo, eu vou arrumando o quarto, eu vou guardando as coisas. Essa multitarefa, ela pode ser utilizada, mas com cautelas em determinadas situações somente, né? E colocar tudo no papel, né? Uma estratégia que eu utilizei bastante para como eu funcionava é deixar sempre um caderno do lado, né? Eu deixava ali do lado e aí eu anotava. 7h30, estudei, comecei a estudar o tópico X. Aí eu fiz a pausa, por exemplo, 8 horas. 8 horas, parei para ir ao banheiro. Aí, 8h05, voltei, olho no relógio, voltei, sentei, 8h05. Então, 8h05, voltei para estudar, tópico tal. Aí, telefone tocou 8h15. 8h15, interrupção, telefone. Voltei, 8h20, voltei a estudar o tópico tal. Então, eu fui anotando tudo isso. E aí, no final do dia, eu fiz aquela análise, né? Quais foram as pausas que eu realmente precisava fazer, porque as pausas são importantes, né? A gente trabalha em ciclos de concentração e descanso. Então, quais foram as pausas que eu realmente precisava fazer? Onde que eu fiz pausa muito longa, que eu poderia evitar essa pausa longa? Quais foram as interrupções, as pausas que eu poderia evitar? Então, por exemplo, um telefonema, às vezes eu posso evitar deixando o celular longe. Aí, por exemplo, o interfone tocou. Você não tem como não atender o interfone, né? Eu tive que parar, eu parei para olhar no celular e fiquei meia hora olhando o celular. Isso vai estar registrado ali, né? Então, a partir dessa análise que você vai fazendo no final do dia, você vai cortando. Então, por exemplo, se eu parei muito para olhar o celular, então, amanhã eu já deixo o celular longe. E é um longe que eu tenho que levantar para pegar o celular. Não é um longe, tipo, ali do outro lado da mesa que eu só estico a mão e alcanço. Eu tenho que levantar, porque de eu ter que levantar para pegar, eu já penso, não, eu tô levantando para pegar o celular, não é a hora de pegar o celular agora. Né? Então, ele vem pro consciente, né? Isso, só de você ter que fazer um esforço a mais, né? Ter que levantar, aí na hora que você já tá levantando, você não é a hora, né? Não deu a hora da pausa do celular agora. Então, senta e volta. É muito mais fácil você evitar do que com o celular do lado, mesmo que no silencioso. Ele fica mais ao alcance, é mais fácil você pegar. E você sabe que essa coisa de anotar, né? Eu trabalho isso muito com os gestores aqui, porque o gestor, o discurso pronto dele é eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para nada, né? Eu não consigo, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para fazer feedback com o meu funcionário, eu não tenho tempo, né?
Fala, mas peraí, o tempo não vai aumentar, são 24 horas para cada um, né? Então vamos lá, vamos ver o que você está fazendo com o seu tempo. E aí a gente utiliza uma estratégia muito parecida com essa, que é, na verdade, ele fazer uma anamnese. Ele anota. Igual quando você vai no nutricionista, ela fala assim, anota uma semana o que você está comendo, daqui a uma semana você volta, né? E a gente faz isso com o tempo também. Anota. Mas assim, anota tudo. Parei pro telefone, anota. Levantei para tomar água, anota. Fiquei no celular, anota. Porque de uma maneira consciente, ele passa um scanner no dia dele, né? De uma forma consciente, ele fala, não, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Mas aí você vai ver as atividades que estão no piloto automático, as atividades que estão no inconsciente, né? E quando ele faz esse processo de anotar, e ele olha para aquilo no final do dia, ele fala, caraca, tá aqui, ó, as 2 horas que eu preciso para estudar, estão aqui. Elas estão indo embora com coisas circunstanciais que não vão me levar onde eu quero, né? No intervalo então, que era a só importância dessa anotação. Pegou o celular e virou intervalo de meia hora. É, porque eu sempre falo que o celular, ele tem um campo magnético que puxa a gente para dentro, né? Então você vai lá para ver quantas vezes eu faço isso, celular? Eu pego o celular para ver a hora. Eu vejo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todos saem, coloco o telefone e falo, que hora que era mesmo? Porque eu só fui lá para ver a hora. Já passou no mínimo meia hora, né? O que era para ser uma olhadinha ali de 5 segundos, virou meia hora. Exato, exato. A gente tem que minimizar essas coisas que nos distraem, né? Que tira a gente do foco ali, né? E acho que o primeiro passo é você identificar, né? O que está tirando o teu foco? Para onde que está indo o seu tempo? Também, né? Computador é outra coisa, né? Aquele tanto de aba aberta, né? Você não se acha naquilo ali. Então, deixar só o que você realmente está usando ali na hora, né? É a mesma coisa do celular ali do lado, que está pitando. Né, aquele tanto de aba ali, vai ter alguma que vai ter alguma coisa, aí você, não, tem que olhar isso. Aí você vai e abre um monte de aba para aquela coisa. E você não olha nenhuma. Aí chega no final do dia, você tem aquele tanto de aba e programa aberto no computador, você começou uma coisa, aí você lembrou de outra, foi fazer outra, lembrou disso, foi fazer outra, foi fazer outra, foi fazer outra, deixou tudo pela metade e no final do dia não fez nada. E tá tudo ali, tudo aberto, tudo... aquela zona. Sim. E aí você vê como que até o processo de administração do tempo, né? Que eu falo que não é nem gestão. Porque se fosse gestão, eu ia determinar, não, eu quero mais 10 horas no meu dia, né? Eu falo que é administração. Até o processo de administração, ele passa primeiro por um processo de autoconhecimento, né? De identificação do estado atual. Como é que você está gastando hoje? Né? Para a gente ver onde é que a gente pode melhorar para sobrar tempo pro que você precisa, para você direcionar para onde você quer, né? Saber o que te atrapalha, o que te ajuda, né? Sim. E é muito particular isso, né, Eloá? Eu acho que... penso que não tem uma regra, por exemplo, a gente colocar como a lista dos vilões, né? Não, celular é um vilão. Depende, né? Nós que trabalhamos com o celular, que usamos as redes sociais como um instrumento de trabalho... em muitos momentos, o celular não é o vilão, né? Ele é o mocinho da história. Então, a gente não pode taxar, né? Não, o celular é o vilão, né? As 10 abas abertas do computador é o vilão. O meu marido, por exemplo, ele trabalha com tanta aba aberta que ele abre mais de uma janela. Não sei como é que ele dá conta. Mas ele precisa disso para o processo produtivo dele. Funciona para ele, para mim não funciona, né? Ó, o estudante de letras português está falando aqui, ó. Para ele o celular não atrapalha, né? Ele sempre, deixa eu tentar ler aqui. Ele tem sempre notas de lado, né? Deixa um bloquinho de notas ali do lado para anotar as coisas que vem na cabeça durante os estudos. Legal, isso aí. Estudando, lembrou que tem que fazer alguma outra coisa. Anota, né? Essa é a Sabe minha que lista eu tenho geral. lá? Eu sempre deixo a lista geral ali, que é a minha primeira página do mês no planner. Né? Eu lembrei de alguma coisa, ali. Eu jogo ali na lista geral. Depois eu penso o que eu faço com aquilo ali. As ideias, elas vêm rápido e vão embora rápido, né? Então, você tem que ter alguma coisa à mão ali para anotar muito rápido. Sabe a estratégia que eu uso?
eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma. Não sei se você tem isso. Tenho dois. Eu fiz um grupo, né? Fiz um grupo e fiz eu e meu marido, tirei ele e ficou só eu ali. E ali é onde eu anoto os meus insights. Então, às vezes tá num deslocamento, tá indo de um lugar para o outro, tá dirigindo, eu gravo áudios ali. Né? Às vezes um texto, alguma coisa para facilitar, tá na fila de algum lugar e teve uma ideia, né? Eu costumo colocar tudo ali, é uma coisa que funciona para mim, né? Diferente, por exemplo, o bloco de notas do celular, para mim, não sei por que não funciona. Eu esqueço de olhar o bloco de notas. Para mim já Mas essa estratégia... o bloco de notas funciona muito mais. Eu uso o grupo do WhatsApp para enviar arquivo do celular para o computador, do computador para o celular. Às vezes eu vou editar alguma foto, tenho só o aplicativo no celular, eu mando pelo WhatsApp, e do WhatsApp eu edito, mando de volta para o WhatsApp, para do computador eu agendar a publicação. Mas de ideias, essas coisas assim, é o bloquinho de notas do celular. Sim. Que aí no WhatsApp o que eu gosto mesmo é disso aqui, ó. Eu sou a louca dos post-it. Não sei você, eu sou a doida dos post-it. Tem todas as cores, todos os tamanhos. Aqui, ó. Tudo aqui. Post-it é vida. As estratégias que a gente vai encontrando, post-it é vida. As estratégias que a gente vai encontrando, né? Funciona de um jeito, né? Não adianta você pegar o que uma pessoa faz e tentar colocar aquilo para você, né? O planejamento e autoconhecimento é isso, você entender o que funciona para você, o que não funciona para você, você saber fazer as adaptações de acordo com aquilo que você vai percebendo, né? Não é de um dia para o outro, pode levar meses para você chegar em um método que funciona para você, né? Eu levei anos para chegar no que eu tenho hoje, eu tô desde 2015 nessa, né? Eu já passei por Bullet Journal, eu já passei por outros modelos de planner. E agora que eu realmente me encontrei no planejamento que dá certo para mim. É respeitar o nosso jeito também, né? Sem querer se encaixar nas coisas, né? Ô, Eloá, mas me conta uma coisa, como é que você faz para se livrar das 350 mil distrações que a gente tem durante o dia, que às vezes nos fazem escapar dessa lista aí com muita facilidade? Que dicas que você tem pra gente pra isso? E isso aí, tem vez que não tem como. Semana passada mesmo eu criei uma coisa na minha cabeça, eu larguei tudo que eu tinha planejado num dia e fui resolver isso, né? Às vezes não tem como, né? Você começa a fazer ali, você vai, às vezes interromper é pior, né? Às vezes é melhor você terminar aquilo e depois voltar para suas tarefas da lista, do que depois deixar para depois e o negócio acabar não andando, né? Não tendo um bom rendimento. Mas, assim, escrever num papel, né? Tenho a ideia, puxa um bloco de notas, pega a última folha do caderno, anota ali, ou manda um áudio, qualquer coisa ali e volta, né? Aquela coisa, só volta, né? Deu errado... Só volta. Finge que nada aconteceu e segue a vida normal. Só volta ali no dia seguinte, ignora o dia anterior que não teve nada arriscado, faz uma lista nova, limpinha, bonitinha, finge que o dia anterior não deu errado, finge que deu tudo certo, tá tudo bonitinho, que é muito, assim, é um auto-engano. Mas é uma coisa que funciona, né? Porque se você ficar sempre falando, nossa, ontem eu não fiz nada. Ai, mas ontem não sei o quê. Ai, mas ontem que isso. Você vai gastar tempo aí, né? Aí você não sai. Aí vai ser outro dia que vai dar errado. Sim. Você sabe que outro dia eu tava... eu vejo muita coisa do Christian, né? Eu trabalho com a tríade dentro da empresa, com as empresas. E eu tava vendo um estudo dele dizendo que a cada 1 hora de atenção concentrada, as distrações do mal, né? Não assim, tive uma ideia, essa é uma distração do bem, né? Mas a distração do mal, para você retomar o mesmo nível de concentração que você estava,
A gente demora cerca de 23 minutos. Que loucura isso! Uhum. Né? É quase 50% do tempo para retomar de onde nós estávamos, né? É. E aí eu fico pensando, Eloá, como é que a gente faz... Aqui a gente tem o privilégio aqui em casa, a gente não tem essas distrações ainda, né? Mas quem tá trabalhando em casa, por exemplo, com a criança em casa, com o cachorro latindo, aí tá estudando, aí você tem a criança fazendo aula no computador, aquela confusão que está, né? Nesse momento, que são distrações, que são que atrapalham, né? Que te tiram aí dessa concentração. Como lidar com essas coisas para manter uma rotina saudável sem pirar, né? Sem pirar. Tem algumas coisas que a gente consegue evitar, né? Por exemplo, quem tem filhos, né? Cachorro não tem como controlar, né? O cachorro não entende a situação, deixa o cachorro. Mas, por exemplo, crianças, né? Dependendo da idade da criança, tem como você negociar com ela. Né? Olha, agora a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai precisar estudar, vai brincar com o cachorro, ou então arruma uma atividade que põe a criança para assistir televisão, um programa que ela gosta. Tenta negociar com ela, olha, agora a mamãe precisa estudar. Depois, daqui a meia horinha, a gente senta para brincar, né? Tentar negociar isso, né? Com outras pessoas da casa também, tentar negociar. Olha, agora de manhã é o horário que eu produzo melhor, então tentar não interromper se não for extremamente necessário, né? Tentar negociações no dia a dia de acordo com o que a gente vai percebendo também, né? Se vê que, por exemplo, tá tendo muita ligação de clientes, coisa que atrapalha. Tem uma estratégia que eu vi, foi no livro Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala assim, não cortar ao máximo ligações telefônicas, tudo para e-mail, né? Então a gente pode usar isso não só para e-mail, a gente usa muito mais WhatsApp. Né? Então, pedir para o cliente enviar uma mensagem e combinar, olha, de tal horário a tal horário, eu vou estar atendendo. Então, se não for nesse horário, se eu não responder imediatamente, não se preocupe, no horário de tal a tal, eu vou te atender. Então, já deixa a pessoa mais despreocupada, né? Tipo, não, ela não tá me atendendo agora porque tá me ignorando. Não, daqui a meia hora, ela vai responder a minha mensagem. Eu sei que ela vai responder a minha mensagem. Né? Então, tentar essas pequenas negociações. Sim. E, às vezes, negociar com você mesma, né? Porque sim, também. Eu, por exemplo... negociações. Porque, assim, a minha tendência, por exemplo, é fazer de imediato. Então, paro e atendo. Eu paro e respondo. Eu recebo um e-mail... Eu paro e vou fazer aquilo. Só que isso torna o meu dia totalmente improdutivo, não rende, né? Se eu manter essa linha. Então, como você disse, o mais difícil é negociar. Toda hora para. A negociação comigo mesma, né? De falar assim, não, Michele, vamos combinar assim, ó. Você vai abrir e-mail das 7h30 às 9h30. É o seu tempo de e-mail. Se chegar um e-mail depois, você vai colocar ele das 7h30 às 9h30 do outro dia. Né? Mas foi um desafio, Eloá. Mas assim, ajudou muito na produtividade. É treino, toda hora né? É prática, é hábito. Coisa que não é do... Tem dia que você vai deslizar e no horário que não é, você vai abrir e-mail, vai abrir o WhatsApp. Então, assim, é prática. Né? Igual fazer atividade física. Tem dia que você vai escapulindo, vai fazer. Né? Mas no outro dia você volta como se nada tivesse acontecido. Não, o que não pode é parar, né? Porque senão vira uma bola de neve. Exatamente. O que mais que temos na sua listinha mágica aí? O último item que eu anotei é a tal da procrastinação, né? Que é uma coisinha que pega, né? Que a procrastinação, todos nós somos procrastinadores. Né? O ser humano é um ser procrastinador, isso faz parte da gente, né? Então, sempre quando eu ouço algum perfil falando assim, elimine de vez a procrastinação da sua vida, eu já fico, não, de vez? Tá meio demais, né? Porque assim, o que é a procrastinação?
né? É você deixar algo para depois e esse algo vai te trazer algum desconforto. Então você vai procurar um prazer instantâneo, né? E vai deixar aquilo para depois, né? E isso pode ser algo banal, né? Tipo, levantar de noite para ir no banheiro, né? Ah, não, tá quentinho aqui, eu vou deixa o celular despertar, a hora que o celular despertar eu vou no banheiro. Isso é uma procrastinação, né? Isso não necessariamente vai prejudicar a gente, né? Tipo, deixar, fazer com que a gente não alcance os objetivos, não. Igual num domingo de descanso, a gente procrastina horrores. Ah, deixa para almoçar mais tarde. Ah, agora eu vou ficar só mais um episódio. Depois eu resolvo. Depois eu faço isso. Depois eu tomo banho. E tudo bem, né? O que não pode, o que a gente tem que arrumar estratégias para aqueles tipos de procrastinação que vão que impedem a gente de fazer tarefas que são importantes. Né, tarefas que vão trazer algum tipo de resultado. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho. Né? Se eu procrastinar isso vai me atrapalhar profundamente. Então, eu tenho que arrumar estratégias para burlar essa procrastinação. Porque essa procrastinação realmente está me atrapalhando. Né? Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar para depois. Então, a gente tem que focar naquela procrastinação que atrapalha a gente atingir os objetivos. Porque a gente somos seres procrastinadores, isso faz parte do ser humano, não tem como fugir, né? Tanto que tem algumas estratégias de usar a procrastinação a nosso favor. É uma estratégia um pouco arriscada, não funciona para todo mundo, né? Por isso que eu nem gosto de trabalhar tanto com ela. Comigo, por exemplo, não funciona, mas funciona para algumas pessoas, né? Ou seja... Sim. A procrastinação pode ser boa para algumas pessoas, né? Aquela coisa de se eu deixar para a última hora com a corda no pescoço, a água bater na bunda, eu faço o negócio e a coisa vai. Comigo já não funciona. Sim. Se eu deixar para a última hora, eu travo. Então eu tenho que fazer o picadinho ali, a dividir a tarefona em tarefinhas para dar certo, né? E aí, isso é aquela coisa, né? Cada um tem que ir se sentindo ali, ver o que funciona, o que não funciona, testar essa procrastinação a seu favor. Começar primeiro com coisas que não vão realmente atrapalhar, né? Então, por exemplo, eu tenho que, sei lá, entregar um post para o meu perfil, né? Então, vou testar essa procrastinação aí, ver se dá certo. Não deu, eu não vou testar com algo importante do tipo entregar alguma coisa para um cliente. Né? Porque aí vai dar problema, né? Então, assim, é teste atrás de teste, experiência, deu certo, beleza, não deu, muda e bola pra frente. Sim, e é assim também, de novo, né? Quando você tem clareza de quem você é, do seu perfil, das coisas que são boas pra você, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, muita coisa você consegue trazer para sua vida ou dispensar só de olhar, né? Porque você se conhece. Não, isso aqui eu sei que funciona comigo, né? Para mim, por exemplo, eu funciono muito bem sob pressão. Da coisa. Sim. Eu funciono muito bem sob pressão. Se eu tiver 10 dias para fazer uma coisa para entrega, eu vou fazer no 9º dia, né? Eu vou fazer lá, porque é lá que eu funciono, com a garantia de eu entregar a qualidade. O que eu preciso cuidar na procrastinação é se eu não estou usando isso como uma historinha, né? E eu estou prejudicando a minha entrega. Isso eu preciso cuidar. É uma perguntando aqui, como diferenciar a procrastinação da preguiça? Como que diferencia, Luá, a procrastinação da preguiça? Como que você vê? A pergunta da Ale aqui, ó. A preguiça... Eu acho que ela é algo que pega, né? A procrastinação é para algo que traz um tipo de desconforto pra gente, que tira a gente da zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho,
né? E eu vou deixar, fazer esse trabalho é difícil, né? O processo da escrita é difícil. Então eu vou deixando para depois, Mas com o resto das coisas que eu sei fazer, coisas que eu não tenho medo de fazer, eu toco para frente, como se nada tivesse acontecendo. Agora, a preguiça, aí já pega tudo. É coisa que eu sei fazer, coisa que eu não sei fazer, com coisas pequenas, com coisas longas. Então, assim, a preguiça, eu acho que ela engloba muito mais, ela é muito mais prejudicial do que a procrastinação. A procrastinação, eu acho que ela tem muito mais foco, né, em determinadas coisas. Sim. Eu vejo que a preguiça é a falta de ação, estagnação, né? A procrastinação é uma troca de ação. Eu não vou fazer isso para fazer aquilo, né? Ele tem ação, ele tem movimento, né? Ele tem proatividade em cima daquilo que é importante naquele momento. Por isso, de novo, né? A importância da gente saber o que é importante para mim. O que é importante? Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero com isso, né? E essa troca de ação, interessante que você falou isso, que tem a procrastinação produtiva, né? Que a gente chama assim, por exemplo, eu tenho que estudar. Mas eu não quero estudar, então vou arrumar o quarto. Eu tô trocando uma coisa por outra, né? Eu tô deixando o estudar para depois, para eu arrumar o quarto. Não é uma coisa que eu preciso fazer agora, né? Então, mas eu vou fazer aquilo para fugir de algo que me traz desconforto, né? O arrumar o quarto eu faço no automático. Estudar já traz desconforto, então eu vou deixando aquilo ali para depois. E a nossa procrastinação, aquilo que a gente procrastina, normalmente ela tá ligada a um sabotador, né? Então, é alguma coisa que tem um sabotador da nossa mente aí que me faz procrastinar. Porque todo mundo procrastina por motivos diferentes, né? Uns procrastinam porque é chato, outros procrastinam porque é difícil, outros procrastinam porque não vai trazer resultado agora. Enfim, cada não sabe fazer. Dentro da sua realidade. Exato. De novo, né? A importância de você se conhecer para você identificar esses gatilhos. O que está me fazendo procrastinar? O que está me fazendo ter essa preguiça? Né? O que está me fazendo não dar conta de cumprir o meu planejamento? Não dar conta de cumprir uma rotina? Né? As respostas dessas perguntas não estão lá fora, elas estão dentro, né? Isso, exatamente. Muito bom. O que mais que temos na sua listinha mágica aí, Eloá? Bom, a minha listinha acabou. Agora eu abriria para perguntas, ver se alguém tem alguma dúvida, algum fiozinho que ficou solto aí. Então, me fala uma coisa, como é que é o nome daquela técnica que você ensinou para nós? Ivy Lee. Ivy Lee. Isso, eu vou escrever aqui. Tá. Você falou que tem post sobre ela lá no teu feed também, né? Tem que rolar um pouquinho, mas tem. Legal. Ó, anotar aí, pessoal. Ivy Lee. Eu vou deixar aqui só para o pessoal poder pesquisar no teu feed aí também para pegar essas dicas, né? Porque é desafiante, né? A gente manter uma rotina, manter um planejamento. E até nesse processo de conhecer o que dá certo e o que não dá certo, a gente tem que ir conhecendo as técnicas e aplicando, testando, né? Para ver o que funciona para mim. E se não funcionar, essa técnica tem outra. E se não funcionar outra, tem outra. Técnica é o que não falta. Tem muita. Você pode juntar a B, a C e criar a sua própria técnica. O importante é a gente fazer acontecer. Entregar resultados. Fazer o que precisa ser feito, né? Isso. E é isso, é teste atrás de teste. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai descobrir, né? Algumas pessoas vão dar, às vezes, a sorte, né, de começar com um método, com uma técnica que acaba por encaixar perfeitamente no perfil dessa pessoa.
outras pessoas vão demorar um pouco mais, porque a primeira tentativa não vai dar certo, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem não dar certo de primeira, né? A gente tem que ir testando. E outra coisa, em momentos diferentes da vida, a gente precisa de técnicas e estratégias diferentes também, né? O que eu falei mais cedo. Tem momentos que a gente está assim, por aqui de coisa para fazer. Então a gente precisa de uma técnica daquela que apaga mais o fogo. Em épocas mais tranquilas, dá para fazer uma coisa um pouco mais elaborada, mais planejada, aquela coisa assim. Então depende muito, né? Depende de pessoa para pessoa, depende de épocas da vida dessa pessoa também, depende do tipo de atividade, né, que essa pessoa está desenvolvendo. Não é nada engessado, né? Mesmo Não, depois que você longe de isso aqui funcionou para mim. Sem engessamento, né? Isso, passa longe. Muito bom. E o foco vai estar sempre na entrega, né? Tá funcionando para você? Ótimo. Beleza. Funcionou hoje, não funcionou amanhã. Buscar uma outra alternativa, né? Uhum. Muito bom. Você tinha razão, viu, Eloá? Organização, planejamento, rotina, tá muito interligado com o autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, saber tudo isso até para saber o que funciona. Porque senão eu vou ficar seguindo modinhas e a coisa não traz resultado, né? Não é porque tá funcionando para todo mundo que vai funcionar para você. Como diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Não pode ter isso, né? Ó, a Lê tá pedindo aqui se ela poderia citar uma técnica. Lê, ela citou lá no comecinho da live essa técnica da Ivy Lee, né, Eloá? Que ficou bem legal. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, porque aí vocês podem acompanhar, anotar aí e colocar em prática, né? Isso. Ó, e depois vocês vão lá no perfil da Eloá e no meu e conta se deu certo, porque a gente quer saber, né? Se deu certo para você a técnica, se funcionou essa. Muito bom. Eloá, tá acabando nosso tempo. Recado final aqui pra galera que tá precisando fazer tudo isso sem surtar. Deixa aí o recado. Olha, para fazer sem surtar é começar. Não tem outra, né? Essa coisa de amanhã eu começo a me planejar. Não, começa hoje. Ah, mas já tá tarde. Planeja amanhã. Aí amanhã você já vai começar sabendo o que você tem que fazer. Por isso que eu digo tanto o método Ivy Lee. Porque você planeja no dia anterior. Né? Então você já começa o dia sabendo, tendo ali no papel anotado o que você tem que fazer. Você não tem que começar o dia e aí pensar o que você tem que fazer. Não, você já tem tudo pronto. Você já planejou o seu dia. Você já sabe o que você tem que fazer. Então, assim, é começar. Não deu certo um dia. Beleza, vai para o próximo no dia seguinte. Tenta outra estratégia, faz as adaptações. Faz aquela técnica, né? Quem chegou agora, depois assiste a live, a técnica de pegar a folha e anotar horário por horário, o que fez, o que deu certo, o que não deu certo, fazer essa análise no final do dia, né? E se encontrando, né? Porque não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir, assim, ter um planejamento super eficiente, né? Pode ser que demore alguns dias, algumas semanas, alguns meses para algumas pessoas e tá tudo bem, né? Contanto que você esteja progredindo, né? Se encontrando no planejamento, tá tudo ótimo. Muito bom. Eloá, muito obrigada. Tá acabando o nosso tempo aqui. Adorei bater esse papo com você. Eu também vou colocar em prática essa técnica. Foi muito bom. Te conto se funcionou. Muito obrigada. Pessoal, testem aí, vou deixar salvo no IGTV, compartilha com aquela pessoa que está surtando com planejamento e depois conta pra